Caras, esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que eu vou postar a respeito de lentes. Como escolher uma lente, quais são as variáveis, é uma lente clara, lente escura, lente longa, lente curta, lente estabilizada, lente macro. São muitos elementos, cara, principalmente para quem está começando, entrando no mercado, é muito difícil de entender. Se liga então nessa série que vai ter bastante conteúdo interessante. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre bocais de lente e também sobre lentes adaptadas. Vamos lá, na hora de você escolher uma lente, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o bocal da lente que você precisa. Como que você sabe isso? Olhando no manual da sua câmera, pesquisando no Google, para saber qual é o bocal que a sua câmera utiliza. Eu estou gravando, por exemplo, com a Lumix S5 Mark II, é a câmera principal aqui do canal. Essa câmera, ela utiliza um bocal chamado L-mount ou L-mount. É um bocal produzido em parceria entre a Lumix, a Leica e também agora com a parceria da Sigma. Toda vez que a gente fala de mount, a gente vai falar assim de mount nativo, de lentes nativas e lentes adaptadas. Quando eu me referi a lentes nativas, eu estou dizendo uma lente que é feita especificamente para aquele bocal daquela câmera, ou seja, não precisa de adaptador. Se eu usar um adaptador, eu vou me referir a essa lente como lente adaptada. Se eu quero comprar então uma lente nativa para minha Lumix S5 Mark II, eu tenho que comprar lentes do bocal L. É um bocal específico para esse tipo de câmera. Esse bocal aqui não vai servir em outras câmeras, a não ser que elas utilizem esse tipo de bocal. Eu uso, por exemplo, aqui também lentes adaptadas. Essa aqui é uma lente Canon 1976. Ela tem um bocal chamado FD e eu preciso de um adaptadorzinho para poder conectar ela na minha Lumix, porque essa aqui é uma lente antiga e a minha câmera aceita esse tipo de adaptação. Vou falar um pouco mais sobre a adaptação mais na frente. Cara, eu já tive amigo com certa experiência assim em fotografia que comprou uma lente, pô, essa lente é muito legal, bem clara, não sei o que, e não prestou atenção no mount da câmera. Uma lente Lumix L-mount, por exemplo, ela não serve de forma alguma em uma câmera Sony. Então, se você comprar uma lente dessa aqui, tipo uma 24-105 Lumix, você não vai conseguir utilizar ela em uma câmera Sony porque os bocais não são compatíveis. Partindo já desse ponto, eu já vou adicionar uma frase aqui que vocês têm que memorizar isso e guardar ela no coração, que é o seguinte: não escolha a câmera que você quer comprar, escolha as lentes que você quer ter. Porque muitas vezes a gente fica olhando, essa câmera grava em 4K 120, essa outra grava em 10 bits 422, mas a gente não se liga nas lentes. Esse, por exemplo, foi um problema que eu encontrei quando eu usei a Canon, que realmente assim, eu achei que eu ia usar algumas outras lentes que simplesmente elas não estavam disponíveis ainda e não estão até hoje para o mount R da Canon. Se você pegar as câmeras modernas da Sony, por exemplo, elas usam o E-mount. A Nikon, as câmeras modernas, usam o Z-mount. A Canon usa o mount RF e esses bocais não são intercambiáveis. Aqui eu quero deixar também bem claro para vocês um outro ponto, que é sobre lentes adaptadas. Fazendo um histórico bem rápido aqui, a geração atual de câmeras deriva das antigas câmeras SLR, ou Single Lens Reflex. São câmeras que utilizavam filme fotográfico e que dominaram o mercado por mais de 50 anos. Nos anos 90 a gente viu a chegada das câmeras DSLR, que substituíam o filme fotográfico por um sensor digital. Hoje a gente vive a era das câmeras mirrorless, que são as câmeras sem espelho. O que é isso? Antigamente, se você pegar aí 10 anos, 15 anos atrás, para trás, existia um espelho na frente do sensor que abria e fechava, expondo o sensor para a luz, ou então esse espelho mandava a imagem para o viewfinder, que é o visualizador aqui, que nas câmeras DSLR era ótico. Então quando você olhava aqui, você estava olhando através da lente. Hoje em dia, as câmeras mirrorless, elas não têm mais o espelho, por isso que ela chama mirrorless, e a imagem bate no sensor direto, e esse visor aqui, na verdade, é eletrônico, você não está observando através da lente, você está vendo, na verdade, uma imagem gerada pelo sensor já. Por que eu estou explicando isso? Quando as câmeras mirrorless chegaram, as câmeras ficaram mais estreitas. Se você pegar uma câmera DSLR, ela vai ser mais gordinha, as câmeras mirrorless são mais estreitas. Isso fez com que o design das lentes pudesse se aproximar. Então, uma lente que antigamente
tinha que estar nessa distância aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Ela tinha que estar nessa distância aqui porque tinha um espelho aqui nesse meio, agora ela já consegue ficar mais próxima. E isso foi muito interessante na revolução aí causada pelas câmeras mirrorless, porque os tamanhos começaram a diminuir, o tamanho das câmeras principalmente. E nesse ponto a gente começa a entender quais lentes são adaptáveis, que lentes de outros sistemas eu posso usar na minha câmera. E em regra, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: até o momento é impossível você adaptar lentes mirrorless de um determinado bocal para um outro bocal também mirrorless. Muito menos adaptar lente mirrorless em câmera DSLR. O que você consegue fazer é pegar uma lente antiga, uma lente que era de DSLR, e adaptar em uma câmera mirrorless. Por quê? Porque tem espaço sobrando. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o tamanho da minha lente Canon FD. Ela foi projetada para uma câmera SLR. Se eu mostrar aqui para vocês, então ela tinha um espelho aqui no meio, certo? Como esse espelho deixou de existir, eu tenho um espaço aqui que eu posso usar para adaptar o bocal. Ou seja, para converter a boca da lente de um formato para o outro. Por isso, então, que eu consigo adaptar essa lente nessa câmera. Então, aquele espaço que era do espelho, aqui no meio, passa a ser usado para um adaptador. Por isso que não tem como você adaptar uma lente mirrorless em uma câmera mirrorless de outra marca. Por exemplo, pegar uma Nikon Z e adaptar numa Sony E. Não tem como, porque elas foram projetadas já considerando que não havia mais a utilização do espelho. Adaptações mais comuns: lentes Canon. São lentes muito disponíveis no mercado, principalmente as lentes EF, que são as lentes talvez que mais venderam na história da humanidade. Então você pega qualquer lente EF aí das lentes clássicas, cara, aquela 50 1.2, se eu não me engano, que é muito porrada aquela lente, né? Canon 2470 2.8, 2405 f4, tem muita lente legal que você consegue adaptar em vários sistemas de câmeras mirrorless. Vamos falar um pouquinho então agora sobre adaptadores. Caras, existem 3 tipos principais de adaptadores. O primeiro deles é o adaptador que em inglês eles chamam de dummy, que é o adaptador burrinho, é o adaptador simples, ele não tem contato eletrônico, ele não tem nada. A única coisa que ele faz é converter o bocal da lente no bocal da câmera. Então é só uma questão realmente de encaixe. Ele não tem contato eletrônico, você não consegue controlar a abertura da lente eletronicamente, você tem que confiar que a lente tem um anel de abertura, e isso é bem importante porque algumas lentes não têm controle de abertura. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa Canon aqui, por exemplo, ela tem um anel que controla o tamanho da abertura. E se você não tem esse anel aqui, você não vai conseguir abrir e fechar a lente de acordo com a sua necessidade. Quando que esse tipo de adaptador aqui é útil? Principalmente se você vai usar uma lente manual, uma lente como essa aqui, que não tem contato eletrônico nenhum, então você não vai conseguir controlar de todo jeito. Então a melhor opção realmente é um adaptadorzinho manual, que você consegue só realmente encaixar uma lente na outra aqui, e aí a lente passa a ter esse tamanho aqui, já com o adaptador. O outro tipo de adaptador que existe é o adaptador eletrônico. Esse adaptador ele funciona melhor para lentes que são eletrônicas já e vão comunicar com a câmera, ou seja, lentes que tenham foco automático, por exemplo, né? Esse aqui é um adaptador que, se você olhar aqui, ele tem contatos, cadê? Aqui, tem contatos eletrônicos, ou seja, quando você tirar uma foto, ele vai mostrar lá qual foi a abertura utilizada para tirar a foto. Se a lente tiver foco automático, vai responder ao comando da câmera em relação ao foco automático. São adaptadores, então, um pouco mais completos. Funcionam perfeitamente? Nem sempre. Existe aqui agora uma infinidade de variáveis. Alguns adaptadores não funcionam bem com determinadas marcas, alguns sistemas de câmeras não respondem bem aos adaptadores, principalmente em relação ao foco automático. Eu já tive dificuldades com câmeras Lumix com lentes adaptadas com foco automático, principalmente nas gerações antigas da Lumix. Sony também, eu já tive dificuldades com adaptadores. Nas câmeras Lumix hoje, os adaptadores que eu tenho visto que funcionam bem são os adaptadores da Sigma, justamente porque a Sigma faz parte da aliança, né, entre Leica, Sigma e Panasonic. Então o ideal é realmente pesquisar a respeito daquele modelo específico de adaptador eletrônico para saber se ele vai conversar bem com a lente específica que você quer usar, seja por exemplo uma Canon EF ou uma Nikon, por exemplo,
esqueci o nome do mount antigo da Nikon, F, né? Acho que é F. Ok, o terceiro tipo mais famoso de adaptador é justamente esse que eu tenho na mão aqui, que é o chamado Speed Booster. Se você observar bem, você vai ver que esse adaptador tem uma lente nele aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar um ângulo aqui. Acho que agora tá dando para ver, ó. Ele tem uma lente lá dentro dele. Ele não é vazado igual aquele que eu tava mostrando ali na Canon. Ele tem uma lente aqui no meio, ó. Tá vendo? E o que essa lente faz? Ela faz uma magia aqui maluca, que ela deixa a lente que você está usando mais clara e ainda mais aberta, mais wide. Com que tipo de lentes e câmeras você pode usar esse tipo de adaptador? Primeira coisa, é importante você entender que esse adaptador ele não é feito para você usar em câmeras full frame, apenas se essas câmeras trabalharem em modo APS-C ou de forma geral, né, um sensor menor do que full frame. Além disso, a lente que você vai usar aqui nesse adaptador tem que ser uma lente desenhada para um sensor maior do que o sensor da câmera na qual você está usando ela com o Speed Booster. Então, se você pegar uma Sigma, por exemplo, 1835, que é uma lente APS-C, e usar uma câmera APS-C ou full frame, ou seja, sensores maiores, né, ou do mesmo tamanho da lente, você vai gerar uma vinheta. Se você pegar uma Sigma 1835, mais uma vez, a câmera tem que ter um sensor menor do que a APS-C. Por exemplo, um sensor MFT ou micro 4/3, câmeras como GH5, GH6, GH7, G9, GX85, etc, etc. Uma combinação clássica assim, que foi idolatrada no YouTube é, por exemplo, a Sigma 1835 com o Speed Booster, né, tem várias marcas, e uma câmera Lumix MFT, como por exemplo a GH5 ou a GH4. E hoje, claro, né, a GH7. Uma coisa que eu não expliquei ainda é por que ele chama Speed Booster, né? Speed Booster quer dizer tipo um aumentador de velocidade. É porque nos Estados Unidos e na Europa, eles não falam como a gente lentes claras e lentes escuras, né? Eles falariam, se fosse isso, eles falariam bright and dark lenses. Eles não falam assim, eles falam fast lens e slow lens. Por quê? Porque uma lente rápida na linguagem deles é uma lente que você consegue usar a velocidade do obturador rápida, principalmente em referência à foto. Então, se você tem uma lente que é, para nós, escura, você tem uma velocidade do obturador mais baixa, porque você tem que trazer mais luz, então eles chamam de lente slow. Então a lente clara para nós é uma lente rápida para eles. Por isso que eles falam que isso aqui é um aumentador de velocidade, porque ele dá mais luz. Não me perguntem, isso aqui é uma feitiçaria ótica aqui, mas de forma geral é como se fosse eles pegarem toda a luz que está dentro daquela lente full frame, concentrar ela em um espaço maior. Com isso, eles conseguem aumentar a luminosidade que atinge o sensor. Inclusive, isso mostra no display da câmera, viu? Quando você usa uma câmera com Speed Booster, você vai ver ali a lente, que é 1.8, por exemplo, aparecer ali como 1.2, saca? É bem interessante. O último tipo de adaptador que eu quero mencionar são os adaptadores com filtros embutidos. Eu já fiz alguns reviews aqui no canal citando esses adaptadores. Tem um da Make que é excelente, funciona muito bem para usar câmeras RF, né, como a EOS R, R5, R6 II, R7, usando lentes EF. Com eles você tem filtro ND embutido, ou então filtro mist embutido, e você consegue trocar esses filtros e é muito prático usar esse tipo de adaptador. Se você tem uma câmera Canon com bocal RF, é uma das melhores compras que você pode fazer. Nesse vídeo que eu testei a Sigma 1835 R7, eu estou usando um adaptador desse, vale muito a pena você conhecer esse sistema. Caras, fechando então essa parte dos adaptadores. Adaptador sem conexão, adaptador com conexão, adaptadores com conexão e Speed Booster e adaptadores com modificadores que você insere ali já adaptados antes da lente. Importante pensar, em geral, caras, o autofoco nunca vai funcionar da mesma forma do que quando você usa uma lente nativa. O autofoco vai sim ter uma perda de qualidade, em alguns sistemas uma perda maior, em alguns sistemas uma perda menor. Por isso, assim, eu pessoalmente não sou muito fã de usar lente adaptadas. Entendo completamente a defesa dos argumentos de se usar lentes adaptadas, e são vários argumentos, acredita em mim, mas para o meu uso pessoal, para esse tipo de gravação que eu faço aqui no YouTube e tal, eu prefiro usar lentes nativas.
Agora que você já sabe bastante sobre bocais e adaptadores, eu vou convidar você a assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre outras características muito importantes na hora de você escolher a sua próxima lente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.